como vice, né, em São Paulo, tem o racha da família Bolsonaro, da extrema-direita, que não é de hoje, mas está aumentando. Assim, está uma crise sem precedentes dentro do PL nesse momento. Ficou bem pública, né? Ficou pública. Sempre houve ali uma rixa ali entre a ex-primeira-dama, a Michelle, e os filhos. Agora ele foi para o púlpito da igreja, foi para o palanque, agora está na rua. É uma briga que foi para a rua. Isso, a relação da Michelle Bolsonaro com os enteados mais velhos, principalmente, está sendo uma ameaça para a campanha do Flávio à presidência. Porque o que está acontecendo? A apuração da Juliana Dalpiva, que está aí na sua tela, está no nosso site para você acompanhar os detalhes, mas o PL não sabe quando que vai poder ou se vai poder contar com a presença da Michelle Bolsonaro de novo, se ela realmente vai trabalhar em algum momento pela campanha do Flávio Bolsonaro, enfim. Tinha um primeiro evento para acontecer agora, em 2026, que aconteceria no Tocantins, em fevereiro, né? Foi cancelado. Em dezembro, já a Michelle Bolsonaro tinha cancelado um outro encontro do PL Mulher, isso no Rio de Janeiro. E mais recentemente, é bom lembrar, porque essas candidaturas regionais e essas articulações dizem muito sobre a nacional também. A Michelle Bolsonaro apoiou de cara a candidatura da Carol Detoni ao Senado por Santa Catarina. Só que o Carlos Bolsonaro decidiu que a vaga era dele. Então, o PL decidiu formar a chapa com o Carlos Bolsonaro e chutou a Carol Detoni praticamente, né? Foi ela que decidiu, no fim das contas, mas ela quer ser candidata, então ela foi chutada para fora do partido praticamente. Chutada, a macharada lá do PL de Santa Catarina aceitou, deu ganho de causa ao Carluxo e ao seu pai e deixou a Michelle ali defendendo a Carol Detoni, né? Ela continua firme com a candidatura dela e isso ampliou o racha familiar, né? Sem contar antes, né, Lula, que o próprio Tarcísio foi, assim, apoiado pela Michelle Bolsonaro de uma maneira velada, postando aqueles cortes das redes sociais do Tarcísio. Então dava para ver quem era o candidato da Michelle Bolsonaro e não era o Flávio, né, escolhido pelo Jair. Olha só, o Bolsonaro e os seus filhos nunca foram burocratas de partido. O Bolsonaro, antes de ser presidente da República, por um acidente da história e por um golpe, de fato, dado com o auxílio do Poder Judiciário, retirando Lula daquela eleição de 2018, o Bolsonaro nunca tinha sido presidente de comissão alguma no Congresso com 28 anos de mandato. O Bolsonaro nunca tinha sido líder de partido algum. O Bolsonaro nunca tinha relatado matéria importante em 28 anos de Câmara dos Deputados. Por quê? Ele nunca foi levado a sério e nunca foi gregário. O Bolsonaro se filiou a diversos partidos. O Bolsonaro alugou o PSL. Na época, quem entregou a legenda ao Bolsonaro em 2018, com a chave do partido, foi o Antônio Rueda, esse que hoje é presidente do União Brasil, né, que surgiu de uma fusão com o DEM, do PSL com o DEM. Então, o Bolsonaro e os seus filhos não têm nenhuma estratégia partidária. Por outro lado, o Valdemar Costa Neto, que é o dono do PL, é o coronel do PL, que administra o PL como um coronel partidário, né, e precisa, porque o PL é a empresa familiar do Valdemar Costa Neto, com um orçamento de R$1 bilhão do Tesouro Nacional, que é o fundo partidário do PL. Isso é uma loucura, isso é um absurdo, mas é o que é, né? E o Valdemar Costa Neto, ele tem uma relação de amizade, uma relação de confiança com a Michelle Bolsonaro, que antecede mesmo a relação do Bolsonaro com a Michelle. Porque o Valdemar Costa Neto tinha a Michelle como assessora ou como amiga de assessoras dele antes mesmo de a Michelle conhecer o Bolsonaro. A Michelle, por outro lado, ela tem um projeto político próprio, independente
dos enteados, né, dos filhos do Bolsonaro e do próprio Bolsonaro. Ela tem um projeto político e religioso independente disso. Aqui no Distrito Federal, queiramos ou não, é praticamente certo, é impossível praticamente que a Michelle não se eleja senadora pelo PL no Distrito Federal, fazendo parte dessa aliança político-religiosa, teocrática, né, que a gente tem aqui no Distrito Federal, liderado pela Damares, que é uma liderança, queiramos ou não, mais uma vez, é uma liderança relevante na cena do Distrito Federal. E a Michelle caminha para se eleger senadora, para permanecer com essa liderança religiosa em várias denominações evangélicas aqui no Distrito Federal. E os passos seguintes a isso é ela se tornar mais relevante dentro do próprio PL do que o Bolsonaro e do que os enteados do Bolsonaro. O que vai acontecer com o casamento deles, não sei, esperemos, depois que ela for eleita. Mas ela caminha para isso e ela está fazendo uma depuração já no partido. E ela está colocando sob controle o filho do Bolsonaro, que tinha uma possibilidade de voltar, e não tem mais, ao Congresso Nacional, com uma autoridade maior que o próprio Flávio, que era o Eduardo. Né? Ela agora está contendo essa liderança do Eduardo e contendo, olhem esse nome, o Gil Diniz, que é... O Gil Diniz foi assessor do Eduardo aqui em Brasília, é deputado estadual em São Paulo e deve ser o líder, contra a vontade do Tarcísio, deve virar o líder da bancada do PL na Assembleia Legislativa de São Paulo agora esse ano e pretende vir candidato ou ao Senado ou a deputado com uma enorme votação, porque ele pretende herdar a votação do Eduardo Bolsonaro e criar um caso dentro do PL. Então, o que a Michelle está mirando, e ela tem por trás dela o Valdemar Costa Neto, é o controle dos Bolsonaro para que eles fiquem restritos dentro do partido. É isso que está em jogo nesse momento. Perfeito. O nome, o Gil Diniz, é um nome forte. Isso. Tanto que a macharada da família Bolsonaro queria emplacá-lo como vice do Tarcísio, já agora. Mas ele vai ser um dos mais, assim, tende a ser muito bem votado em São Paulo, realmente. Lula, obrigada por hoje. Exatamente. A gente se encontra de novo por aqui amanhã. Valeu, querido. Obrigado vocês, até logo. Valeu, querido. Até já.